Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meus queridos. Sejam com todos vocês que estão comigo estudando a Palavra de Deus, a Bíblia, neste canal do YouTube, que você possa ser alcançado todas as vezes que você ouvir esse estudo, os estudos, né? Falando de maneira geral, seja alcançado no pleno conhecimento da Palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa trazer para você revelações divinas, que Ele possa revelar quem é Jesus para você, quem você é em Jesus. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento, dê a você pleno conhecimento e aquilo que você pode fazer através dele, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, iluminado por Deus, transmitir também a outros esta palavra. Eu oro nessa manhã. Para começar esse estudo, nós vamos começar a ler o livro de 1 Pedro. Eu oro para que o Espírito da sabedoria, o Espírito de revelação, alcance o seu coração, a sua mente, em nome de Jesus, amém? E que você seja, assim como eu já orei por mim aqui quando eu estava lendo textos, para que eu e você sejamos iluminados por Deus. E que possamos ter todas as revelações bíblicas da palavra de Deus, que é a boca de Deus, que é a voz de Deus que fala conosco, amém? 1 Pedro, o autor é Pedro. Esse livro foi escrito nos primórdios de 60 anos depois de Cristo, né? Porque Pedro andou com Jesus, era um dos seus discípulos. E aqui nesse livro, Pedro nos ensina princípios de Deus para o nosso viver diário. E quero falar para você, que para que você possa viver uma vida piedosa em meio a esse mundo tão impiedoso, lembre-se de que em Jesus sempre, sempre há esperança para você e para mim. Então, que o Espírito de Deus dê a você graça, que você seja paciente e que você permaneça fiel ao Senhor em meio a todas as situações adversas ou não da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Essa primeira epístola de Pedro é para você e para mim um grande encorajamento para nós que cremos, porque ela nos lembra que sempre temos esperança em Jesus. Essa carta, ela está cheia de conselhos práticos, meus irmãos, para a vida diária, principalmente em tempos difíceis, e ela nos incentiva a ter sempre em vista a glória da nossa herança em Jesus, enquanto nós vivemos aqui nesta terra. O texto desta carta de Pedro, ela nos ensina que existe um tipo de sofrimento também, segundo Deus. Alguns sofrimentos acontecem em Cristo e outros acontecem por causa dele. Então, quando você ou eu, ou um crente, um filho de Deus sofre para fazer a vontade de Deus, isto é motivo de alegria, porque está escrito neste livro de 1 Pedro, capítulo 4, 13, dizer não ao eu, às suas vontades, à nossa carne, à nossa alma, é sofrer na carne. Leva à morte, sabe do quê? Do nosso eu, do nosso egoísmo. E esse tipo de privação gera uma tremenda liberdade em nós e força em nós. Pedro também, nesse capítulo 1, que nós vamos começar, e em todo o seu livro de 1 Pedro, ele nos chama a desenvolvermos um estilo de vida santo e agradável ao Senhor. Ele não trata apenas do nosso comportamento, mas também das nossas intenções. E faz com que você e eu examinemos o nosso coração para que nós possamos agir com base, irmãos, na palavra, com motivações limpas e puras. As palavras desse livro também nos dão preciosas verdades para que você e eu lutemos a guerra espiritual e vençamos o inimigo das nossas almas. Ele nos exorta a lembrar que tudo que diz respeito às nossas vidas é um testemunho que vai revelar a outras pessoas alguma coisa sobre Deus em que nós devemos viver com humildade perante o Senhor. E que, acima de
tudo devemos guardar nosso coração, amar uns aos outros intensamente. Tudo isso está aqui neste livro de Pedro. É um resumão que eu estou fazendo. E eu espero em Deus, irmãos, que o estudo dessa carta, dessa primeira carta de Pedro, encoraje você e a mim passar por provações em tempos difíceis e que a palavra de Deus nos inspire a desenvolvermos e mantermos atitudes e comportamentos piedosos em cada área das nossas vidas, sejamos pacientes e permaneçamos fiéis nas nossas guerras, nas nossas lutas e adversidades. O primeiro capítulo de Pedro, ele fala, eu vou dar os subtítulos: louvor a Deus por uma esperança viva, exortação à santidade, tremendo isso, meus irmãos. São esses dois temas. Ele fala para nós que nós fomos, nessa carta, ele faz um resumão geral, né, de alguns fatos gloriosos acerca da nossa salvação. Ele fala que nós fomos escolhidos pelo Pai, no capítulo 1, que nós fomos feitos santos pelo Espírito Santo de Deus, que nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a garantia da nossa salvação está garantida pela ressurreição de Jesus Cristo, e ela é permanente e ela é mantida nos céus para nós. Sabe como? Pelo poder de Deus. O imenso poder de Deus assegura-nos que chegaremos seguros aos céus. E Ele faz promessas para nós. A alegria da nossa salvação, irmãos, é tremenda. Mesmo em meio às provações, nós temos uma promessa, que a alegria do Senhor é a nossa força. E essas provações que nós passamos no dia a dia, elas vão produzir dois tipos de fruto em você e em mim. Elas aumentam a nossa fé em Deus, elas aumentam o nosso amor por Deus. E quando Pedro estava ministrando, as pessoas não entendiam, nem entenderam o que Deus estava falando sobre Jesus, né? E o que eles entendiam é o seguinte: eles sabiam, né, que todas as profecias antes de Jesus seriam cumpridas antes até mesmo da sua própria morte. E a palavra de Deus fala para nós que quando nós nascemos de novo, aqui em Pedro, capítulo 1 de Pedro, versículo 3, ele fala que quando nós nascemos de novo, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ter uma esperança viva em nossos corações. E também em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, ele nos instrui. Deus nunca nos diz para que nós buscarmos a santidade sem nos dar a ajuda de que nós precisamos para fazê-lo. Deus nos promete nos ajudar. Um espírito não santo jamais pode se tornar santo. Por isso Deus ele envia do seu Espírito Santo aos nossos corações para fazer em nós uma obra completa, irmãos, uma obra perfeita. O Espírito Santo, irmãos, de acordo com 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, é aquele que purifica os nossos corações, para que nós possamos permitir, irmãos, que o amor sincero de Deus flua através de nós para outras pessoas. E o objetivo do Espírito Santo é nos levar ao ponto em que o sincero amor de Deus seja derramado através de nós e nos ajuda, e é o que nos ajuda a deixar que o Espírito nos encha. E andar no amor de Deus é o alvo definitivo, irmãos, do cristianismo. E deve ser a principal busca das nossas vidas. Nós devemos manter o nosso amor por Jesus. Também devemos ter amor sincero uns pelos outros. Aqui nesse livro de 1 Pedro, nós vamos ver mais à frente, no capítulo 4, no versículo 8, o próprio Jesus nos instrui a amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou.
Ele disse que este era o novo mandamento que viera anunciar, em que todos os outros mandamentos se resumem nessa exortação de nós amarmos a Deus e amarmos as outras pessoas. Então, quando eu penso que posso fazer por mim, ou em como posso conseguir que outras pessoas me abençoem, o que acontece? É porque nós estamos cheias de nós mesmos. Quando penso nos outros e em como eu posso abençoá-los, então nós vamos nos ver, sabe como, irmãos? Cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus. E ele também fala para a gente que nós precisamos ter vidas dedicadas, vidas consagradas ao Senhor, que inclui, sabe o quê? Como se fossem sacrifícios espirituais, que é isso que agrada o coração do nosso Deus. E os nossos sacrifícios espirituais, que são agradáveis a Deus, são aceitáveis diante dele. E nós temos que ter motivações corretas. Nós precisamos expressar, irmãos, o nosso amor por ele, o desejo de honrá-lo, o desejo de agradecê-lo por tudo o que ele fez por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Então nós devemos ter, em relação a nós mesmos, domínio próprio. Nós devemos ser santos perante Deus. Nós devemos temer a Deus, conforme Pedro nos ensina. O preço da nossa salvação, amados, ele diz aqui no texto que não foi comprada nem com prata, nem com ouro. Ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Cristo, a Bíblia diz que o plano de Deus em Cristo Jesus aconteceu antes da fundação do mundo. Deus já havia escolhido a Jesus Cristo antes da fundação do mundo para fazer isso, vir ao mundo e pagar um preço altíssimo, preço de sangue. Então, para que uma pessoa nasça de novo, ela precisa experimentar essa regeneração do sangue de Jesus para ela ser salva. E a palavra de Deus é que faz isso conosco, através de Jesus, porque a palavra de Deus, irmãos, é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus é o verbo vivo. Jesus Cristo é a palavra escrita. E a palavra diz assim, olha, para mim finalizar: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade, olha que coisa linda, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada, que tem sido anunciada desde Jesus até os nossos dias. A palavra foi, a palavra é e a palavra sempre será. A palavra escrita, Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos que saber que não fomos comprados por coisas perecíveis, nem com prata, nem com ouro, mas nós fomos redimidos da nossa maneira fútil, vazia de vivermos, mas fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus. A Bíblia fala como de um cordeiro sem mancha e sem mácula. E isto é revelado pela palavra antes da criação do mundo. E foi revelada após Jesus vir para aqueles que já foram e por todos nós e por aqueles que ainda hão de vir. Em nome de Jesus Cristo, amém? Fique com esta palavra e agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor por você ter sido escolhido por Ele, feito membro do seu povo, filho de Deus.
e porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe ricamente neste dia. Estude o primeiro capítulo do livro de 1 Pedro, bem curtinho, maravilhoso, irmãos. Eu vou compartilhar com vocês que quando eu li esse capítulo, parece que eu nunca tinha lido, e eu já li tantas vezes, mas ministrou tanto o meu coração, a ponto de eu chorar na presença de Deus. Eu quero que você seja ainda muito mais tocado do que eu fui pela palavra. Tocado pela palavra é ser tocado por Jesus, é ser tocado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, amém? Que Deus o abençoe ricamente nesse dia, em nome de Jesus.